Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos. Essa semana a gente atrasou um pouco os vídeos dos mestres. Vou postar 2 hoje, no sábado. Então aqui o primeiro que eu tô postando, lembrando que essa tiragem com os mestres, que é de múltipla escolha, ela é uma tiragem para o desenvolvimento pessoal, onde a gente trabalha com o oráculo das 9 dimensões da consciência, o oráculo da gestão emocional e a carta dos mestres ascensionados, tá? A primeira opção aqui é a mestra nada e a segunda opção Capsiopeia e Minerva. Eu não tenho bem certeza, mas eu tenho uma leve lembrança de que já tem uma tiragem com as mesmas opções. Com os dois eu sei que já tem no canal, então vocês podem dar uma olhada lá. Escolham aquela, vamos botar de volta aqui, que mais chamar a atenção de vocês para receber do universo a mensagem que o universo tem aí para vocês. A gente vai começar aqui com a mestra nada. A cartinha da gestão emocional que saiu foi essa. Quais são os pensamentos automáticos que surgem na sua mente quando você está experimentando emoções fortes? Anotem aí no teu caderninho. Depois a gente vai ver, a gente vai ler agora primeiro a carta das mestres, depois a gente vai ver lá a gestão, a dimensão da consciência que vocês precisam trabalhar ou desenvolver. Aqui, mestra nada. Esta carta representa a abnegação total e a disposição para servir sem expectativas de reconhecimento e valorização. A carta indica que você vem desenvolvendo a sua espiritualidade a ponto de não estar apenas voltado para os seus interesses e desejos pessoais e que está disposto a trabalhar por uma causa maior. A mestra nada lhe diz que, aos olhos de Deus, todo serviço feito com amor, alegria e abnegação é reconhecido, não importa se ele é grandioso ou pequeno. Portanto, comece a servir a alguma causa que você se identifique, sem esperar retorno algum. Faça isso com muito amor, alegria e satisfação. Para quem não sabe quem é a mestra nada, ela rege o 6º raio, que é a chama rubi dourada da paz, amor, abnegada, serviço e devoção. E foi escolhida como dirigente desse raio por sua capacidade de amar e servir incondicionalmente. Ela também é considerada, se eu não me engano aqui, ou ela é confundida com a Maria de Madalena, tá? Não sei se é a mesma expressão, porque aqui fala de forma separada das duas. Mas tem pessoas que falam que Maria de Madalena e mestra nada são a mesma personificação, sendo ela, se ela for a mesma personificação que é a Maria de Madalena, ela é a complementar, par complementar de um mestre Jesus, tá? E aqui a frase dela: eu sou o serviço amoroso. Vamos ver agora então com Lenormand qual a mensagem que o baralho cigano tem para vocês aí que se conectaram com essa tiragem com a mestra nada. Lembrando que ela é essa tiragem, o momento que chegar para ti, usar essa carta espiritualidade, chegar para ti aí, tem algo para você, é uma mensagem atemporal, intuitiva. Aqui saiu o chicote, a chave, chicote está falando de corte de ciclos de repetição, e a chave traz a solução para essas situações. E aqui saiu mais algumas cartas: o livro, a criança e a lua. A lua é o centro da tua jogada. A lua fala dos mistérios, fala da nossa intuição, fala também do emocional, das emoções, da depressão.
Aqui o chicote está falando de cortes, ciclos de repetição, que a solução está no aprendizado, está naquilo que tu ainda não sabe, naquilo que tu não descobriu, tem alguma coisa por detrás aí, de uma forma misteriosa, o renascimento, a necessidade de renascer. Aqui também está falando da criança interior, do cuidado com a criança interior. Cortar a infantilidade. A lua, como sendo tua carta central, tu vai estar num período, quem está assistindo essa tiragem aqui está num período que está resolvendo muitas situações emocionais, tá? Aqui a serpente. O alinhamento com a Kundalini, é isso, espiritualidade. Então tá falando aqui de um alinhamento espiritual, desejo. Mas vamos ver o resto das cartas, porque essas cartas aqui ficaram bem... Mais 3 cartas, espiritualidade para nós. Usar essa carta aqui, o Sol, a Torre, e os caminhos. Fundo do deck, a mudança, no caso o navio, a árvore, o navio, a árvore, o navio, o buquê, as estrelas e uma parceria, tá? Então vamos aqui. Tem algumas situações aqui emocionais que precisam ser cortadas da tua vida. Tem algumas decisões para tomar, tá? São essas situações de repetição que tem surgido na tua vida que precisam ser cortadas. A solução para isso é tu estudar, é tu aprender uma forma nova. Não é, a palavra não é aprender, mas sim estudar. Tu precisa ler sobre o assunto, tu precisa de um conhecimento que tu ainda não tem. Seria isso espiritualidade, não? Esse meu livro aqui, ele tá aberto. Então tem coisas que tu não sabe, mas que estão vindo à tona. Esses ciclos, esses padrões que tu anda repetindo, essas coisas que precisam ser cortadas da tua vida, tá? Que o chicote fala de ciclos de repetição. A solução, a chave para isso tá dentro de ti. Tá bem profundo dentro do teu ser. Seria isso espiritualidade. Seria isso que eu falei por último? Talvez eu não tenha conseguido aqui atingir direito bem o que eles estão querendo falar, tá? Porque ainda não me parece no coração assim bem certo isso. Tá sendo fechado algumas portas da tua vida por causa de algum conhecimento que tu não precisa. Então está sendo cortado algumas portas que estavam abertas ali com algum tipo, que te trazia algum tipo de conhecimento, de saber, alguma situação ali que é como se tu já tivesse saturado daquilo ali, não precisa mais daquilo ali na tua vida, então está sendo tirado. A infantilidade aqui, situações de repetição, de ciclos de infantilidade, sabe aquelas pessoas que tem que são assim, ou não sei se isso aqui é você ou pessoas com quem você está lidando, tá? Aquele tipo de situação mimizento, de estar sempre agindo de uma forma muito infantil. Isso ali vai estar sendo iluminado, tá? Eles estão pedindo também para iluminar um pouco a criança interior. Por que isso? O sol, a torre, tá falando de uma iluminação, de um brilho, que tu tem muita luz, e para ti se conectar com o alto, né? Tu precisa tomar decisões. Eles querem aqui uma conexão com o alto. Tem situações na tua vida que
que tu pode não saber, porque o livro fala dessa falta desse conhecimento, mas que tem bastante inveja e que já te deixou muito insegura. Isso talvez também seja os ciclos de repetição, tá? Porque o chicote também está ligado aos caminhos. A solução para essa inveja é você olhar de fora, você se voltar para dentro, mas olhar as situações de fora, se afastar um pouco dessas situações para renovar. Tu precisa se renovar. Isso traz solução para dentro do teu emocional. Uma renovação emocional. Aqui eu vejo como se fosse uma pessoa que já tivesse bastante sofrida, bastante assim, cansada com algumas coisas. Pessoas que sentem falta da infância, falta de algo que viveu na infância. Mas aqui tá vindo, que tu ainda não sabe, tá vindo uma mudança muito grande, tu tá sendo levado a ter uma mudança, tá? Vai ter alguns conflitos, tu vai passar algumas dificuldades, tu vai precisar ter astúcia. Mas aqui tem, ó, um casal que é muito observado, que vai ter uma mudança e tem os sentimentos muito fortes nesse casal. Tem sentimentos de amor. Aqui tu precisa cuidar com a ilusão, tá? Para te ter sucesso, tu precisa cuidar com a ilusão, porque a serpente também tá falando da ilusão. A ilusão causada por falsos saberes. Ou por falta de conhecimento. Esses ciclos que tu tem repetido é falta de conhecimento sobre alguma área. Não sei quais são os ciclos, mas eles têm afetado bastante o teu emocional. Para te ter sucesso, tu precisa buscar uma iluminação. Tu precisa clarear a tua mente, trazer à tua mente conhecimento daquilo que tu não tem. E isso vale para qualquer área da tua vida, tá? Situações aí que estão meio obscurecida, não, tu tem que cuidar para te não se iludir com falsos conhecimentos, com hipocrisia. Tu precisa buscar conhecimento para se libertar dessas ilusões. Seja ler um livro, seja fazer não vejo como um curso, mas seja assistir vídeos dentro dessa área aí aonde que tá te afetando. Eu acho que é isso. Tem mais algum recado para isso ali, espiritualidade, não? Tá, então eu vou juntar aqui as cartinhas, gente, porque eu não tenho muito espaço aqui na minha mesa. E vamos conversar agora sobre o oráculo que saiu para vocês das 9 dimensões da consciência. Saiu essa cartinha aqui, que é a 9ª dimensão, a natureza essencial. Deixa eu ver aqui. A gente vai ler sobre ela. Eu tô sem a carta essencial dela, mas tá, deixa pra lá. Então vamos falar aqui sobre ela, só não vamos poder ler a parte do mantra, tá? Das frases, hoje eu vou ficar devendo pra vocês. A natureza essencial, né? A 9ª dimensão, a dimensão da singularidade. Expresse a sua natureza essencial mais autêntica, mais autênticas são a sua centelha divina de altíssima vibração que conecta você ao nível mais elevado da sua consciência, tá? Então é sobre isso que fala a 9ª dimensão. E aqui você tem que tentar se alinhar com a tua verdade divina, ó.
Não importa se é verdade pro outro ou não, mas tem que importar para ti. A verdade divina é a realidade de quem se alinha com os movimentos da vontade maior, que é a vontade de toda verdade existencial, essencial. A verdade divina nos permite analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações no dia a dia por meio da sintonia com o silêncio profundo. E ali estava falando de uma iluminação que permite uma conexão com o divino. Daí aqui a frase para vocês anotar e depois dissertar aí no caderno de vocês. Como você pode desenvolver a verdade divina e abrir mão das falsas verdades? Lembra que eu falei da ilusão? Vocês têm que cuidar para vocês não se iludirem ali, porque a serpente fala dessa ilusão, como se fosse hipnotizado, achando que uma coisa é uma coisa e aquilo não é aquilo ali, tá? Como a verdade divina pode lhe trazer mais amorosidade e integridade na sua vida, no seu dia a dia. Bom, agora vamos passar aí para quem se conectou com a energia de Cassiopeia e Minerva. Dei uma procurada que tem tiragens da Mestra Nada, se eu não me engano tem da Mestra Nada com Cassiopeia e Minerva. Aqui é no... Peraí, gente. Aqui. A cartinha da gestão das emoções que saiu para você foi essa. Anota aí no caderninho, depois disserte. Quais são as estratégias que você utiliza para perdoar a si e aos outros? O que tu pode usar de estratégia aí para perdoar a si e aos outros? Porque todos nós temos defeitos. Todos nós, às vezes, agimos por impulsividade ou não. Cassiopeia e Minerva, quem quiser fazer a invocação, tem já lá no canal, lá na playlist desse tarô, que é o tarô dos Mestres Ascensos, o vídeo sobre eles. Aqui. Se você tirou essa carta, significa a capacidade de impregnar todas as criações mentais com a iluminação e a sabedoria de Deus. Todas as formas de pensamento são construídas com energia mental e emocional, e quando são carregadas de luz e amor, são a manifestação perfeita da consciência divina atuando. É importante que você se conscientize do poder dos seus pensamentos e sentimentos têm na manifestação da sua realidade. Portanto, se as suas criações são imperfeitas e impuras, carregue-as com energia mental e emocional com mais luz e amor e sustente essa energia. Seu poder criativo é infinito, você pode utilizá-lo da melhor maneira possível. Permita que a sua consciência se eleve e se sintonize com a consciência superior que habita em você. Para quem não conhece, os Elohims Cassiopeia e Minerva servem ao segundo raio, o raio amor-sabedoria, que é o raio amarelo ouro, tá? Junto com Jofiel e Constância, que são os arcanjos. Vamos ver agora com o baralho cigano a mensagem aí que a espiritualidade tem para você que escolheu essa carta. Lembrando que independente de quando essa tiragem se conectar a você, pode ser que tenha algo para ti nela, como ela é intuitiva e atemporal, independente do momento, pode ser que tenha algo para ti. Essa carta aqui é para usar a espiritualidade, aqui saiu o sol, a iluminação, a tua luz, o teu brilho, a tua presença divina, conexão com a presença divina. Os pássaros. Bem
falando de comunicação, de tempo. Usar essa carta aqui, espiritualidade. Ui, gente, quase que cai tudo no chão. Usar essa carta aqui? Usar essa carta? Não? Essa carta aqui é para usar? Deixa eu só conferir aqui com os universitários que eu não estou escutando direito. Usar essa carta aqui, espiritualidade. Aqui, os caminhos. Então, tem uma iluminação aí que traz que vem através de uma comunicação que é iluminada a surgir, né? Que abre os teus caminhos, tu tá com caminhos abertos. Mas aqui também tá falando de tempo, tá? Que as coisas acontecem no tempo certo, independente da tua insegurança. Aqui, as flores, né? O buquê. A árvore. A árvore é o centro da tua jogada. Então, a evolução, as raízes profundas, a família, os frutos. A ancestralidade. Uma iluminação dentro da ancestralidade. E aqui o cavaleiro. A felicidade que vem aí através de uma iluminação, aqui o masculino. Isso aqui é para representar quem está nos assistindo. É para representar o lado masculino que esteja nos assistindo, não. É para representar outra pessoa na vida de quem está nos assistindo, tá? Aqui o cigano não é para representar vocês, independente do sexo. Tá falando de uma pessoa na vida de vocês, tá? Uma energia masculina. Usar essa carta aqui, espiritualidade, aqui a casa. Que tem relação com a família, ou com a casa de vocês, ou que vocês veem essa pessoa aí como uma pessoa que traz segurança para a vida de vocês. E aqui a serpente. Aqui é traições, veneno. Para todos, tá? Para alguns, essa pessoa é uma pessoa que vocês veem como uma pessoa que traz estabilidade, segurança, sabe? Que organização para dentro da vida de vocês. Vocês veem ele como uma pessoa muito estruturada, mas ela é uma pessoa muito traiçoeira. Na realidade, ela é uma pessoa muito invejosa, tá? Isso para alguns. Para outros, isso aqui está representando uma pessoa que quer ter uma estrutura com vocês e que sente um desejo muito forte para vocês. Ao mesmo tempo que está pedindo para vocês terem cuidado para não se iludir. Porque essa parte de vocês enxergar essa pessoa de um jeito, ela pode não ser aquilo que vocês enxergam. Tem aqui um progresso, tá? O sol, a árvore e a cobra. Aqui tá falando da inveja? Tá falando o quê? Da energia de vocês, da conexão da Kundalini, tá? Do progresso da ancestralidade, de uma ligação de vocês com a essência divina de vocês, tá? Subida de Kundalini, despertar consciencial, seria isso? Espiritualidade. Para alguns seria isso. Para outros, uma iluminação dentro dos instintos de sobrevivência, dentro da parte instintiva. Os caminhos, a árvore e a energia masculina estão falando de dúvidas. Está falando de um progresso, de frutos que vocês vão colher com uma energia masculina, mas vocês têm dúvidas. Alguns de vocês vão seguir caminhos separados, tipo, você vai para cá e ele vai para lá, porque aqui o meu caminho ele é bifurcado, ó. O caminho da minha carta. Alguns de vocês podem estar seguindo caminho separado com essa pessoa, para ter um progresso, e outros estão com dúvida com relação a essa pessoa. Mas tem aqui uma situação de felicidade que vem muito rápido.
E essa situação tem a ver com a linha da ancestralidade, porque o cavaleiro fala de uma movimentação. É uma coisa que ó, vai ter uma mudança que já foi muito idealizado, mas ainda tem muitos conflitos, ó. Porque aqui, se não bastasse por si só, olha só as cartas aqui, gente do céu. Olha só. Sai o... Opa, aqui eu botei virado. Aqui. Me sai no fundo do deck os trevos, do lado a cruz, do lado o caixão e o chicote. Então tem uma situação aqui, ó, de uma situação conflituosa, de um calvário que já foi carregado, que talvez não é de seu, que vocês têm que largar, que vai ser transformado, que é finalizando um ciclo, ó, cortando. O que não for transformado vai ser cortado. Por quê? Porque precisa ter uma purificação. No quê? Nos sentimentos. Para trazer solução para uma energia feminina. Essa aqui é quem está nos assistindo para vocês. Para trazer soluções. Para trazer soluções para vocês, tá? Vocês precisam ser leais a si mesmos, ó. E aqui o urso tá falando que vocês têm muita força. Vocês podem não enxergar essa situação, essa força que vocês têm aí, tá? Tem uma comunicação que vai trazer algumas dificuldades para vocês resolver, mas também traz uma colheita. Quando vocês conseguirem ultrapassar lá a montanha, vem uma colheita muito abundante que traz muito sucesso e renovação para a vida de vocês com relação ao quê? A esse desgaste, mas isso aqui não é bem... Isso aqui é como se esse desgaste aqui não é que vocês estão cansados fisicamente, é como se fosse drenada a energia de vocês. Mas isso aqui está sendo mudado, está sendo levado embora. Vocês precisam manter a inteligência e a astúcia, tá? Porque tem aqui uma raposa que observa o meio social de vocês e tem situações que vocês não sabem, vocês não têm pleno conhecimento. Ó, aqui é o livro com a lua, tá falando, a lua já fala em mistério, o livro também, com relação a uma parceria que anda meio estagnada, meio parada e que precisa ser elevada ou reconstruída, precisa ser reestruturada, tá? Então tem aí um processo que está em andamento. Lembrando que, gente, nós estamos num período que a gente já abriu o portal 7 do 7, tem o portal agora 8 do 8 e depois o portal 9 do 9. Pelo que eu andei olhando aí nas redes e eu vi as pessoas comentando, esses portais aí, eles vão ser portais muito importantes, onde a gente vai soltar muita coisa no passado. A gente passou pelo portal 7 do 7, eu tive muita catarse nesse portal. Não sei como é que vocês passaram, eu sei que eu comecei a ter catarse uns 4 dias antes do portal. E ainda tô resolvendo situações que tem relação com aquele portal, tá? Em termos assim, eu ainda não melhorei bem de saúde, mas para vocês terem noção das catarses. Isso que eu já faço trabalho energético, ó, há muito tempo. Agora vamos ver aí para vocês a carta que saiu do oráculo das 9 dimensões da consciência, pra gente ver o que vocês precisam fazer aí para se ajudarem. Isso pode ter relação aí com esse portal, tá? A 6ª dimensão. Aqui. A 6ª dimensão é a dimensão do papel, do nosso papel dentro do nosso plano social. Ó. Os papéis sociais são os conjuntos de comportamento manifestado que tem o reconhecimento das pessoas a partir de uma posição que elas ocupam, tanto na comunidade, na parte social, quanto na área familiar ou profissional, tá? Dentro do grupo que se convive. Você está precisando aprender ou desenvolver a organização proativa. Organização proativa é a habilidade de parar, pensar
planejar, executar e avaliar ações necessárias para alcançar seus objetivos, tanto pessoais quanto coletivos. Pode ser facilitadora quando você age com eficiência e responsabilidade. Ela pode lhe ajudar a realizar seus sonhos, mas também pode impedir você de aproveitar as oportunidades e surpresas da vida quando você não age de uma forma, quando ela não está bem equilibrada dentro de você. A questão aqui para você dissertar depois no teu caderno é: como você pode potencializar a sua organização proativa sem ser inflexível e impaciente? Vamos aí ao mantra dessa, para desenvolver isso, para vocês repetirem para si próprios aí. Cultive relações amorosas e sustentáveis. Então, respirem fundo e repitam em voz alta, preferencialmente na frente do espelho, quando possível, as frases sistêmicas. Eu abro espaço para receber e oferecer ajuda. É uma das frases. Eu me relaciono em comunidade e com sustentabilidade. É a segunda frase. A terceira é: eu resgato a confiança em mim mesmo e nas pessoas e na vida. Você está precisando aprender a acreditar mais na vida, nas pessoas, não exatamente as pessoas que te rodeiam, mas tudo que te cerca, que precisa começar a compreender que você faz parte de um todo, mas o todo não veio para ferrar com a tua vida, o todo tá ali e você é uma parte dele. Se ele vai ferrar com a tua vida ou não, vai depender muito de como tu age e reage às situações que estão ao teu redor e que te afetam. Quando você baixa a cabeça demais e diz sim a tudo, até mesmo aquilo que você não quer, isso é prejudicial. Quando você aprende a se amar, a amar quem você é, a se respeitar, o universo começa a agir dessa forma para com você. Bom, gente, essa foi a mensagem dessa tiragem. Muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo e até nosso próximo vídeo. Beijão!